por que Deus escolheu Noé para ser o remanescente da humanidade? Ele e sua família. Bom, aqui em Gênesis 6, no versículo 9, vai dizer que ele era um homem justo, íntegro e andava com Deus. Mas para ele chegar aqui, tem uma história. Ele não virou esse homem do nada. Ele teve seus familiares que foram fundamentais para a construção desse caráter e principalmente do relacionamento de Noé com Deus. Vamos então conhecer melhor essa história? Em Gênesis 4, a partir do 25, a gente então vai ver a história de um homem chamado Sete, que é o terceiro filho de Adão e Eva. A partir daí, eles terão outros filhos e filhas. Mas Sete, ele tem a sua história contada aqui na Bíblia, porque ele é a ligação para a gente chegar em Noé. E como é importante a gente conhecer a história dessa família, porque há muitos diferenciais e que vão servir de exemplo para a gente. Então, vai dizer assim em Gênesis 4, 25. Novamente, Adão teve relações com sua mulher e ela deu à luz outro filho, a quem chamou Sete, dizendo: Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos. Nessa época, começou-se a invocar o nome do Senhor. É nessa família que vem Noé. Uma família que invoca o nome do Senhor. E aí a gente vai lendo aqui a respeito dos filhos e filhos, dos descendentes de Sete. Até que nós vamos chegar a Enoque. E diz assim no versículo 18. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Olha isso. Olha o diferencial na história familiar de Noé. Enoque não experimentou a morte. Olha que pessoa especial para Deus. Nós só vamos ver um caso assim em Elias, lá em 2 Reis 2:12, que também foi arrebatado pelo Senhor. Não é à toa que Noé andava com Deus, porque ele vinha de uma linhagem de homens que faziam isso. Sete, depois que tem seu filho, a gente vai ver o nome do Senhor sendo invocado. A gente aqui tem a história de Enoque, que andava com Deus. Por quê? Porque o nome do Senhor estava sendo invocado. Ele já o conhecia. Ele teve a chance de andar com Deus porque alguém o apresentou para ele. Não é assim? Mas olha que interessante. Enoque, ele aparece na carta aos Hebreus, no capítulo 11, onde tem a galeria da fé, onde aparecem os exemplos de fé. Ele está lá. Vamos ler? Hebreus 11, no versículo 5. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. E é aqui que a gente vai ler uma das frases mais ouvidas no nosso meio cristão. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Que bonito isso, né? Imaginar que a gente está falando de um homem que vivia numa época em que havia tanta corrupção na humanidade, que adiante nós vamos ver que Deus vai acabar com tudo por causa disso, pelo nível de crueldade, de injustiça que estava sendo cometida, mas havia aqui um remanescente. Havia aqui Enoque. E sabe o que mais é dito sobre ele na Bíblia? Vamos lá no livro Judas. Judas, que não é, obviamente, o Judas Iscariotes, né? Aquele que traiu Jesus.
Esse Judas aqui, ele se descreve como sendo irmão de Tiago. E ele vai dizer assim, Judas 14. Enoque, o sétimo a partir de Adão, dentro da genealogia de Sete, profetizou acerca deles. Gente, ainda era profeta. Deus usava a vida de Enoque. E qual era a profecia? Ele diz assim, vejam, o Senhor vem com milhares de seus santos, para julgar a todos e convencer todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente, e acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Enoque está falando algo semelhante ao que nós vamos encontrar no livro do Apocalipse, da carta que João escreve, finalizando aqui a nossa Bíblia, né, o Novo Testamento. Então, essa é a história de Noé. Alguém que foi carregando geracionalmente o nome do Senhor, invocando o nome do Senhor, passando de geração em geração, até que chega a Enoque. E Enoque vai ter um filho chamado Matusalém. Matusalém vai ter um filho chamado Lameque. Não tem nada a ver com Lameque lá, descendente de Caim. Esse aqui é descendente de Sete. E vai ser Lameque o pai de Noé. Então, quando a gente olha para a nossa vida, a gente precisa pensar assim, eu sou fruto geracional de uma família que invocou o nome do Senhor, que andou ao lado do Senhor? Caso não, que eu seja a primeira. Que eu faça a diferença e eu veja nos meus descendentes essa mudança. E eu veja pessoas andando com Deus, pessoas justas, íntegras, como Noé. Que em meio a uma geração perversa, que a minha família faça parte desse remanescente. O remanescente são aqueles que sobram, são aqueles que ficam na presença de Deus, que não se dobram o joelho para a idolatria, que não comete a impiedade junto com os ímpios, mas que se mantém reto e justo, íntegro, caminhando com o Senhor. Que coisa linda a gente ter essa perspectiva. Porque a Bíblia diz que se nós ensinarmos o caminho dos nossos filhos, eles não vão se perder. Eles podem até dar uma voltinha no mundo, mas eles voltam que nem o filho pródigo, porque eles conhecem o caminho. E para nós, só tem um caminho, que é Jesus Cristo revelado no Novo Testamento. Mas é bonito ver que lá no Novo Testamento há uma carta que faz menção a Enoque, honrando a fé de Enoque. Então a gente vai chegar aqui em Noé, que foi profetizado pelo seu filho, dizendo assim, olha, vai estar lá no 29. Lameque vai dar então o nome do seu filho, Noé, e vai dizer, ele nos aliviará do nosso trabalho e do sofrimento de nossas mãos causadas pela terra que o Senhor amaldiçoou. Que ele acreditava que o filho dele pudesse ser usado para aliviar, para mudar a configuração de uma terra amaldiçoada para uma terra que pudesse ser abençoada. Não é bonito isso? A gente imaginar o poder que há de invocar o nome do Senhor, de andar com Ele, como nós podemos ver e já deslumbrar aquilo que Deus pode fazer no futuro. Os nossos filhos, netos, bisnetos, se Jesus não voltar, e Ele vai estar lá na Galeria da Fé, em Hebreus 11. Vamos visitar esse texto de novo? Vamos lá. Hebreus 11, a partir do versículo 7. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Uma justiça mediante a fé. A fé de Noé fez com que fosse preservada a vida humana. E esse temor, que aqui é chamado de santo, é aquilo que é separado, é um temor diferenciado. É um temor de quem acredita naquilo que está temendo.
Ele temeu aquela verdade de que era necessário se construir a arca porque algo iria acontecer. E ele temeu essa verdade. Ele acreditou que aquilo ia acontecer. Então essa é a fé de Noé, de um homem que andava com Deus, justo e íntegro. Quem são os remanescentes dos nossos dias? De uma geração, de uma sociedade tão corrupta, tão perversa, que está pervertendo os ensinamentos de Deus, os princípios de Deus, que estão vivendo contrários àquilo que Deus ensina e espera de nós. Quem são os Noés dessa época? Então, a história de Noé, ela é um exemplo de fé, de uma fé geracional, porque o nome de Deus foi invocado. Porque alguém andou com Deus e ensinou outros a fazerem o mesmo. Que nós sejamos os remanescentes que ensinam os seus descendentes a fazerem o mesmo. Essa é a nossa responsabilidade. É o dever de casa. É o dever para casa. É a gente ensinar os filhos, os netos. É a gente falar para as pessoas, e mais até do que falar, é também mostrar com a nossa vida, para que glorifiquem o nome de Deus, para que possamos ser cartas vivas de Cristo, que as pessoas nos vejam e falam, caramba, ela é diferente, ele é diferente. Olha a maneira como lida com as adversidades, olha como lida com os seus inimigos, com aqueles que vos perseguem. Olha como é que essa pessoa ela é capaz de amar sem acepção de pessoas. Olha o fruto que ela dá, é diferente, não é da carne, é do Espírito, é sobrenatural. É isso que Deus espera de nós. E a história de Noé, a história de Enoque, descendência de Sete, nos mostra isso. E olha que bacana. Noé, ele vai ter 3 filhos, certo? Cã, Sem e Jafé. É de Sem que vem a linhagem dos semitas, de onde virá Abraão. Sete, que vai ter o seu filho Enos, começa-se a invocar o nome do Senhor. Vai levar até Sem, filho de Noé, os semitas. Daí você tem então Abraão. Abraão, ele então vem de Sem, e a gente vai ver essa fé ativada em Abraão, ao ponto dele ser chamado lá em Ur dos Caldeus, antiga Babilônia. Foi de lá que o Senhor convocou Abraão para uma grande missão de fé. Dá uma olhadinha lá, Hebreus 11. Hebreus 11, a partir do 8. Olha quem está lá. Abraão, geracional. Uma linhagem separada por Deus, de pessoas que andaram com o Senhor. É claro que a gente vai ver no decorrer de toda a história de Israel que alguns se desviaram, alguns foram para a idolatria, mas o Senhor sempre manteve como uma lâmpada acesa em todo mundo, daqueles que invocavam o nome de Deus, andavam com Deus. Isso lá, desde o início. Dizer assim, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Porque a fé é isso. Eu não estou vendo, eu não sei para onde Deus vai me levar, mas eu creio em quem está me dando a ordem. Essa é a fé que eu quero para a minha vida. Essa é a fé que eu quero que os meus descendentes possam dizer. A fé da avó Érica, da mãe, da bisavó, que nós sejamos esse registro, esse exemplo de fé, essa galeria de fé para a nossa família. Você crê nisso? Ah, isso é bom demais, né? É só continuar caminhando com ele. É só não desviar de rota. É só continuar mantendo essa fé viva, essa chama viva, não deixar que a incredulidade crie raiz em nós. E quem é que nos dá fé? Quem é que alimenta a nossa fé? A palavra. Já foi tudo dito, revelado, está aqui. Cristo já nos trouxe os ensinamentos e o Espírito Santo, ele vai nos ajudar a entender e ele vai nos ensinar aquilo que nós precisamos aprender. Fique bem, fique na fé, seja um remanescente desse tempo.
Eu te espero no próximo vídeo. Qualquer dúvida, deixa aí. Sabendo, eu te falo. Tchau.